Boa tarde, Diniz, Adroaldo Leal, Rádio 98. Seja bem-vindo ao Cruzeiro, né? Você que já passou por aqui como jogador, agora chega como treinador. E você tem uma característica de jogo que o torcedor do Cruzeiro, pelo visto, vai gostar muito. Posse de bola, enfim, muito toque de bola. Porém, isso passa também pela defesa e principalmente pelo goleiro. Pô, ninguém sabia que você ia perguntar isso. É o que o torcedor mais tem perguntado após o anúncio do seu nome. Isso vai passar pelo Cássio. E outra coisa, qual a importância do Robertinho, que é um dos melhores, se não for o melhor preparador de goleiros do Brasil hoje, para esse seu trabalho aí, em especial com o Cássio, né? Que o forte dele não é bem jogar com os pés. Obrigado. Primeiramente, boa tarde. Eu quero, antes de responder a tua pergunta, agradecer imensamente pelo convite. Para mim é uma grande satisfação, um sonho também que se realiza. Eu tive a oportunidade de jogar aqui em 2004. Eu sou nascido em Patos de Minas e meu pai era um grande torcedor do Cruzeiro na década de 60, cujos grandes ídolos eram o Tostão, Dirceu Lopes, Natal, Piazza, Zé Carlos, essa turma aí. Então meu pai saía de Patos de Minas para ir para São Paulo às vezes ver Santos e Cruzeiro naquela época. Eu perdi meu pai com 8 anos, ele era um apaixonado por futebol, então tem um valor sentimental agregado nessa minha chegada aqui. Uma outra coisa, agradecer também aquilo que o Seabra fez aqui. Eu sei que eu vou pegar um time bem treinado, tá? É uma pessoa que eu respeito muito, que tem uma trajetória importante. E embora a gente nunca conviveu no mesmo time, é um treinador que eu admiro muito por tudo que ele já fez nas categorias de base e da chance que ele teve tanto no Atlético Paranaense aqui no Cruzeiro de mostrar o seu valor e o seu talento. Em relação ao que você falou do Cássio, para mim isso é uma coisa muito natural. Vocês tiveram um goleiro aqui, com quase 1000 jogos, que não jogava com o pé. Tinha até menos estímulo do que o Cássio, bem menos estímulo do que o Cássio, e passou a ser uma figura central no modelo de jogo do Fluminense e ajudou a gente imensamente, com 42 anos, que é o Fábio, a jogar com o pé, e jogou muito bem, e muitos gols a gente fez com a participação do Fábio. Então, para mim, não é nenhum problema. Inclusive, eu acho que o Cássio é um jogador assim com os pés, que ele já tem estímulos na época do Corinthians, ele gosta de jogar com o pé, e na minha opinião, eu discordo de vocês, ele é um jogador que tem totais condições de poder jogar com o pé e ajudar o Cruzeiro, como já tem ajudado a conseguir as coisas que a gente precisa nessa temporada e nas outras que vão vir. Só isso? Respondi tudo? Não, do Robertinho já está fazendo com o Cássio. Se vocês analisarem o jogo do Cássio, que a gente pega o goleiro quando começa a ser muito ativo para jogar com os pés, a gente costuma se olhar o que ele erra. Mas o Cássio é um goleiro que tem bola média e bola longa muito boa. Dá para ver aí, para quem viu o jogo do Libertad, mesmo do Cuiabá, os jogos do Cruzeiro aí que eu acabei assistindo agora, assim que eu fiquei sabendo da contratação. A gente efetivou a contratação de bola, o Cruzeiro conseguindo fazer ataques que se originou do pé do Cássio. Então, para mim, ele faz muito mais parte da solução do que de um problema. E o Robertinho já está fazendo o trabalho dele e é um dos grandes treinadores de goleiro do Brasil, então a gente está muito bem amparado. Fernando Pansieri, da Itatiaia, seja bem-vindo. Eu queria, como é que você está planejando, né? Esse jogo já na quinta-feira, o tempo é curto, como que faz para já passar um pouco da sua filosofia, do seu jeito, né, de gostar do time, com esse curto espaço de tempo, é muita conversa, é vídeo, é chamar ali a turma no campo. Como é que vai ser aí essa estreia sua na quinta-feira e boa sorte? Muito obrigado. A gente vai passar tudo aos poucos, a gente vai usar o máximo possível do tempo a gente treinar aquilo que for possível. Obviamente a gente vai passar vídeos, eu já olhei um pouco o time do Libertad, e aí junto com o pessoal de análise que tem um staff excelente aqui o Cruzeiro, que vai nos auxiliar para poder montar a melhor estratégia para fazer o jogo da quinta. Diniz, prazer falar com você, Samuel Venâncio. Você, com esse seu estilo muito autoral, né, nos jogos, o que você considera que é inegociável para se montar um time com um jeito seu de jogar? Inegociável é ter vontade de vencer sempre, ser um time solidário e um time corajoso. Essas são as 3 coisas negociáveis. O resto tudo é negociável.
Isso é uma coisa que os times, a gente discute muito assim o modelo de jogo. O modelo de jogo para mim, embora as pessoas atribuem o jeito de jogar, a parte tática como a coisa mais importante de futebol, para mim nunca foi. A coisa mais importante nem vai ser. Para mim, a coisa mais importante é como você consegue fazer aqueles seres humanos ali que são os jogadores atingirem o seu melhor nível. E para isso, eu acho que como na tua profissão de jornalista, no do Pedro de empreendedor, do médico, do policial, a gente são características humanas, elas estão presentes em qualquer área de atuação da vida. Então, o que é negociável, essas três coisas para mim, acho que acaba sendo um tripé essencial para que as coisas que eu penso sobre futebol funcionem. E o jeito de jogar é um jeito de dar vazão para que essas coisas aconteçam. Que os jogadores consigam ser solidários, que eles tenham muita fome de vencer e que tenham coragem. E que isso passe para a torcida, que a torcida goste, e que a torcida incentive, e que isso crie uma simbiose com o torcedor, que quando isso acontece, o jogador e a torcida passam a ter uma conexão positiva e cada vez mais profunda, as coisas tendem a acontecer. Boa tarde, Diniz. Vitória Leite, da ESPN. Você falou sobre já ter dado uma olhada no time do Libertad, né? Tem pouco tempo até o jogo, mas queria saber sobre o elenco do Cruzeiro. Com certeza já tem acompanhado aos jogos, independentemente de saber se viria para cá. De características desse elenco, do que você já pode destacar deles, o que você acha que é muito bom desse elenco, enfim, um raio-x aí, rapidamente, mas que você já pode destacar desse elenco. É difícil você falar individualmente, mas vou citar algumas coisas aqui. Eu acho, até da minha passagem agora, só falar recente do Fluminense. Assim, você começa o time, com tanto lá como cá, com goleiros especiais, goleiros extremamente vencedores, que passam muita segurança, que todo mundo gostaria de ter. Para mim foi um privilégio ter tido o Fábio no Fluminense recentemente e poder trabalhar com o Cássio, que é uma coisa que eu sempre quis. Trabalhar com o Cássio. Ele sabe disso, é uma relação que a gente tem, a gente nunca trabalhou juntos, mas é uma hora a gente se encontrar e poder trabalhar junto. Porque nessas características que eu falei para vocês, o Cássio e o Fábio também sobram. Um cara corajoso, um cara que não tem preguiça para nada, um cara solidário, que está toda hora dando a cara a vida inteira e se expondo para beneficiar os times que eles defendem. Eu não respondi tudo, não. Eu, do elenco, em relação a alguns jogadores eu já conheço, o Caio Jorge trabalhou comigo no Santos. Continua jovem, mas era mais jovem ainda. Jogador de muito potencial, o Matheus Henrique, jogador assim que eu sempre quis trabalhar junto, entre outros. O Marlon já trabalhou comigo, o Zé Ivaldo já trabalhou comigo. E é um time que eu gosto muito. O próprio Matheus Pereira, que está fazendo, desde quando chegou aqui, está brilhando imensamente. Então a gente espera, de fato, potencializar os jogadores no seu maior nível para que o Cruzeiro consiga avançar cada vez mais. Diniz, Guilherme Macedo, TV Globo, e até sobre essa questão de potencializar jogadores, né? Uma situação que ficou clara desses exemplos foi o Ganso no Fluminense com você, que voltou ao alto nível que ele tinha apresentado lá atrás. E sobre o Matheus Pereira, que também é um meio armador, obviamente com as características dele. Queria saber de você o que você pensa sobre esse jogador dentro do seu estilo de jogo, se de alguma forma pode oferecer algo parecido com o Ganso no Fluminense, que foi diferente do que a gente já tinha visto dele na carreira também. Um dos meus objetivos aqui, claramente, é potencializar o Matheus. Ele é um jogador diferente, extremamente talentoso. O ano passado ele foi extremamente importante para a campanha que o Cruzeiro fez, principalmente na reta final, quando mais precisou. E esse ano está fazendo uma grande temporada. Eu, não só ele, mas como você perguntou especificamente dele, eu acho que eu consigo, e repito, uma das minhas missões é poder fazer o máximo para que ele consiga colocar todo o seu potencial para fora. Diniz, tudo bem? Prazer falar com você, Vitor Moreira, da TV Alterosa. Ainda um pouco em cima da pergunta do Guilherme, os trabalhos que você tem comandado, o meio-campo é muito forte, é um trabalho muito forte. No Fluminense até tinha o André também, enfim, Martinelli, o Ganso. No Cruzeiro você tem esses tipos de jogadores também muito parecidos. Você tem o Matheus Pereira, que ele acabou de dizer, o Matheus Henrique, tem o Romero, que é um pouco mais de contenção. O que você imagina desse meio-campo do Cruzeiro, assim, em relação a toque de bola que você gosta, em relação à marcação com o Romero, por exemplo, aquele cara que busca um pouco a jogada lá atrás para fazer, o Matheus Henrique pode ser esse cara. Então o que você imagina do meio-campo do Cruzeiro em relação a esses três jogadores? Eu acho que são não só esses três, como outros que você não citou. O Cruzeiro tem jogadores muito capazes e a tendência é muito clara de que a gente se dê muito bem. E são jogadores assim... Se você chegasse aqui, o Matheus que eles trouxeram, acho que trouxeram também
sem saber que eu ia chegar, porque é um jogador que todo mundo sabe que tem muito a ver comigo, assim como o Matheus Pereira, o próprio Lucas Romero, o Wallace, que trouxeram, que é um jogador também que fez uma carreira brilhante na Europa, que está se adaptando, dentre outros. O Lucas Silva, que está aqui, e outros, Ramiro, todo mundo que está aqui, a gente sabe, a gente vai olhar e procurar colocar os melhores jogadores em campo. Mas é um time que tem jogadores que têm características particulares que encaixam muito bem naquilo que eu penso sobre futebol.